Boa noite, agora vamos falar de eleições e a gente tem uma convidada muito especial aqui no Headline News. Comigo, Cristiane, seja muito bem-vinda. Você que agora vai tentar o Senado Federal. Você é a Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, e eu quero saber de você quais as suas expectativas para essa eleição em 2022, lembrando que a gente vive um ano muito turbulento, de muita polarização. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Michael. Prazer estar aqui com vocês todos. E respondendo a sua pergunta, eu tenho altas expectativas de poder fazer uma boa campanha, que apesar dessa polarização que nós temos, espero que as eleições transcorram na paz e que aconteçam de maneira ordenada, enfim, dentro da legislação eleitoral, que eu acho que tem tudo para acontecer, sinceramente, tá? E vejo, inclusive, que nossos técnicos estão preparados para fazer um bom trabalho, assim como, apesar, claro, de nós termos sempre alguma desconfiança com relação a esse sistema eleitoral que não é totalmente auditável, mas que, pelo menos por parte do PTB, eu quero que você saiba, que quem está nos assistindo também saiba, nós faremos uma auditoria paralela a essa auditoria que será feita, por exemplo, pelos militares e que, enfim, junto com outros partidos também estão preocupados com esse processo, e nós queremos dar a chance ao próprio TSE, aos TREs, de mostrar que o processo que eles têm da urna eletrônica realmente é confiável, e é o que nós esperamos também apurar. Para você que está acompanhando a gente, a Cristiane Brasil vai tentar um pleito que é o Senado Federal. A pergunta é bem polêmica. Por que o Senado Federal tem força suficiente nesse momento, pela sua articulação política, dentro do partido? Você foi ancorada para tentar alçar um voo tão alto assim? Porque quando falamos de política, a gente fala, vai tentar para deputado estadual, deputado federal. E o Senado Federal é um cargo de extrema importância hoje no cenário, tanto para o Congresso, tanto para o Planalto. E tentar um cargo tão alto assim, qual que é a real expectativa sua? Está ancorada, tem uma base bem sólida para concorrer a esse pleito? Bom, vamos lá. Eu tenho mais de 20 anos de política, já fui vereadora 3 vezes, já fui presidente municipal, estadual, nacional do PTB, já fui deputada federal, eleita com mais de 84 mil votos no Rio de Janeiro, já fui também indicada para ser ministra, só não assumir devido a uma chicana jurídica dentro do próprio Supremo, junto com militantes do PT, advogados militantes do PT, que impediram a minha posse, mas eu fui sim indicada ao ministério e me sinto altamente preparada, afinal de contas, eu sou advogada, tenho experiência no legislativo, tenho experiência no executivo e, enfim, tenho especializações em direito público, faço mestrado em processo penal, não tenho medo de nada, tenho uma grande articulação com todos os últimos prefeitos, presidentes, governadores do Brasil. Afinal de contas, eu já cresci numa família que tem um histórico político de muitos anos. Meu avô e meu tio-avô foram fundadores do PTB lá dos idos de 1930 e poucos, junto com Getúlio Vargas. Estou preparada para qualquer pleito, você pode ter certeza. Então, vamos começar o bombardeio de perguntas para a Cristiane Brasil, que ela fala que nunca fica em cima do muro, e você tocou num ponto polêmico que está sendo muito discutido agora pelos especialistas políticos, pelos seus colegas partidários também, como também senadores, deputados federais. Por que o questionamento da urna eletrônica? Você já foi parlamentar, viveu isso de perto, conhece de como acontece a votação aqui no Brasil. Por que esse questionamento em um ano de polarização? A urna é questionável, a urna é inviolável, a urna é segura. Por que fazer essa auditoria paralela, sabendo que a senhora mesma já foi eleita pela própria urna eletrônica? Desde que a urna eletrônica foi implementada no Brasil, existe um questionamento sobre o funcionamento e a apuração dos votos após a votação. Ok.
E tudo bem, fui eleita algumas vezes pela urna eletrônica? Fui eleita, mas em nenhuma das vezes eu deixei de ter dúvidas. E eu sou uma pessoa que estou há anos acompanhando pelo partido todas as auditorias desse processo. Inclusive, na última eleição, eu estive dentro do TRE, acompanhei o que eles chamam de auditoria dos partidos, que é acompanhada pela OAB, que é acompanhada pela dita sociedade civil que se interessa, ninguém vai, essa é a grande verdade. Esse ano eu acho que vai ser diferente, esse ano eu acho Você acha que vai ser diferente esse ano? Não, eu estou vendo as pessoas que se cadastraram, eu tenho uma lista gigante de pessoas e entidades que estão interessadas em acompanhar este ano o processo eleitoral. E assim, sempre me incomodou muito, por exemplo, algumas questões que ficavam sem resposta para mim. Da última vez que eu acompanhei o processo eleitoral, me foi permitido acompanhar o processo até que o disquete da urna chegasse na mão de um servidor que encaminharia dentro de um saco esse disquete, seja lá como é que chama aquele dispositivo de mídia que leva as informações da urna até o TRE, tá? E dali para diante os partidos não têm mais direito de acompanhar o processo, porque é só o pessoal do TRE, ou seja... Então, você acha que nesse processo, nesse caminho aí, houve ou pode haver um descaminho dessa mídia? Você acredita nisso? Acredito que pode haver um descaminho dessa mídia. Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, e não é só isso não, vou te explicar outros casos, vamos lá. Não sei se você sabe, mas os juízes e desembargadores eleitorais têm um botão que está à disposição deles, que eles podem impugnar urnas antes de dar o resultado eleitoral, de divulgar o resultado eleitoral para a população. Ou seja, temos urnas que podem ser impugnadas ou não. Temos atas dessas urnas para a gente ver por que ela deveria ser impugnada ou não, tá? O que a gente tem hoje no processo eleitoral são urnas que, quando não funcionam, elas são trocadas. Não é bem só isso, não. Existem situações, por exemplo... Então, eu queria que você me explicasse sobre esse famoso botão do pânico, podemos dizer assim, que é um botão do pânico que pode impugnar uma urna eletrônica? Exatamente. Então, eu quero continuar nisso aí. É facultado ao juiz que, antes de divulgar o resultado das urnas que estão ali sob sua custódia, que ele tenha esse botão para dizer essas urnas podem ser impugnadas ou não. Agora, quais são os casos? Por que aquelas urnas foram impugnadas? Os partidos não têm acesso. E olha que eu fui fiscal, eu fui delegada, só que no local que eu fiz esse tipo de controle muito próximo, eu vi várias irregularidades acontecerem. A senhora fez uma denúncia formal dizendo sobre essa irregularidade? Várias. E nunca obtive resposta. Isso? Não aqui, mas eu tenho sim. A senhora tem documentado junto com o TSE, junto com os TRS? Pedi, fiz algumas via partido, inclusive quando eu era presidente do partido, eu fiz vários questionamentos, na época, inclusive o presidente do TSE era o Toffoli. Eu fui conversar várias vezes com ele sobre isso, no sentido justamente da gente aprimorar essa comunicação partido-TSE e fazer com que a gente tivesse uma resposta mais rápida dos técnicos deles. E assim, nem todos os nossos questionamentos tinham resposta. Então, mas em cima do que a senhora está falando, por exemplo, o TSE fez um convite formal a todos os partidos políticos, fez esse chamamento, a imprensa acompanhou esse documento que está redigido pelo presidente do TSE. Alguns partidos se recusaram a participar desse processo. Não, o PTB mandou um técnico. Então, vocês estiveram lá. Tivemos lá. E até hoje, vou te questionar pelo seguinte, Cristiane Brasil, porque até hoje não se encontrou nenhuma denúncia de violação da urna eletrônica. Isso é dado, isso é mais do que notório para todos nós. Vou fazer esse questionamento, claro, você tem todo o direito de responder. Mas até hoje não se encontrou nenhum tipo de irregularidade na urna eletrônica. Olha só, vamos... Inclusive a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, senhor, houve investigações. Houve vários questionamentos durante esse processo que o técnico do PTB está acompanhando. E, assim, eu vou te falar até com sinceridade, ele é um técnico que
não está contra o TSE, muito pelo contrário, ele está tentando ser totalmente colaborativo. Ele fez uma série de questionamentos que, posteriormente, as próprias Forças Armadas repetiram nos questionamentos que estão fazendo agora, tá? Então, um questionamento, por exemplo, é plausível. O questionamento é o que a gente está fazendo, ninguém está dizendo... Mas a resposta também que o TSE manda não é plausível? Não é. O que vocês queriam ouvir do TSE? Olha, eu fiz um questionamento de que a urna eletrônica ela é irregular. Vocês querem uma resposta dizendo que... Você acha que isso que a gente perguntou? Não, muito pelo contrário. Existem questionamentos cujas respostas não atendem àquilo que a gente está perguntando. E durante esse processo que nós vamos fazer em consonância, junto com os TRE, junto com o TSE, nós esperamos que nós estejamos completamente errados, que o TSE esteja completamente certo, e se nós apurarmos que o nosso resultado foi o mesmo que o TSE, o mesmo que o TRE, nós vamos ficar muito satisfeitos de avalizar que realmente as urnas são perfeitas. Então, mas eu vou além com essa pergunta, porque quando se tem um questionamento em cima da urna eletrônica, vocês esperam por uma resposta. Que tipo de resposta você espera do TSE, já que o TSE, junto com todos os órgãos, já deram várias declarações, várias respostas de que não houve nenhuma irregularidade até hoje, Michael, Cristiano? Houve várias irregularidades. Por exemplo, me cita quais irregularidades, por exemplo, de uma urna eletrônica que pode comprometer a eleição em 2022? Você sabia que existem 500 mil urnas eletrônicas que são do primeiro modelo, cujo código-fonte é conhecido de todo mundo e é replicável? E ele pode ser mudado, o resultado pode ser mudado lá dentro? Então, o PTB tem conhecimento disso. Tem conhecimento disso. Eu quero saber aonde que elas vão ser usadas, porque eu tive conhecimento, por exemplo, que elas serão utilizadas em áreas de comunidades. Então, eu quero saber aonde... Vota. Mas é óbvio que a comunidade vota. Só que eu quero saber, dado que vai estar na comunidade ABCDE, eu quero saber exatamente onde elas estão, porque é exatamente ali que eu vou acompanhar o resultado das eleições. Para colocar um pouco mais de fogo nessas questões sobre urnas eletrônicas, eu converso com o professor e cientista político, o Rodolfo Marques, professor de graduação, pós-graduação na Universidade da Amazônia e na Faculdade de Estudos Avançados do Pará. Doutor em Ciência Política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência Política na Universidade Federal do Pará, MBA também em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Professor, seja muito bem-vindo. Olha, essa conversa nossa aqui já está pegando fogo sobre os questionamentos das urnas eletrônicas. Será que as urnas eletrônicas são mesmo invioláveis, violáveis? O que tem muito questionamento ainda a ser esclarecido. Será que o TSE já deu todas essas declarações dizendo que a urna é completamente segura? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Maicon. Boa noite, pré-candidato. Cristiane, um prazer estar com a senhora, estar com você. Maicon, é um debate sempre interessante, né? Claro que a gente, com o aproximar das eleições, nós temos novamente essa questão em debate, né? Nós temos, inclusive o TSE fez essa celebração, agora em 2021, 25 anos, né? Ano passado, 25 anos do uso das urnas eletrônicas. O primeiro pleito em que isso aconteceu foi em 1996, e o processo ele foi evoluindo. Na verdade, o que a gente observou? Há possibilidade de falha técnica, e eu até digo, Maicon, pré-candidato, que eu já tive experiência nas últimos 3, 4 pleitos. Como eu sou servidor público também, geralmente eu sou convocado para trabalhar como mesário, então eu cumpro essa função também. E é um processo muito rápido e é um processo muito seguro, pelo menos por tudo aquilo que a gente observa. Agora, claro, eu acho que está no eixo, está no campo da democracia, todos aqueles que se considerarem prejudicados ou considerar que há algum tipo de risco, efetivamente tem o direito de questionar. Nós temos um autor na ciência política chamado Robert Dahl, né, que trabalha com a questão da poliarquia e sobre a democracia em si, que ele fala que, por exemplo, a mídia, esse espaço que nós estamos ocupando, nesse momento é um eixo de contestação pública. Então, o PTB, como uma agremiação partidária importante, ou qualquer outro ente, pode questionar. Não existem registros efetivos nesses 25 anos de fraude eleitoral, de problemas com as urnas. Então, existe um respaldo histórico. Mas se existe desconfiança por determinadas pessoas, por determinados grupos, eu acho que faz parte do processo. Ano passado, houve uma discussão sobre o voto impresso,
né, dentro da Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Arthur Lira, inclusive, fez a votação, mas a maior parte da Câmara optou, né, a maior parte dos 513 parlamentares, né, que compõem a Casa, optou em não conceder essa questão do voto impresso. Então, permanece do jeito que está, e acredito que em 2022 teremos mais uma eleição segura, sem grandes percalços do ponto de vista da apuração e também do processo de votação. O professor vai continuar com a gente aqui, Cristiane, vai debater sobre esse tema bastante importante, de grande relevância para a sociedade, mas a pergunta que eu faço para você agora é o seguinte: quantas vezes você foi parlamentar? Já fui vereadora 3 vezes, deputada federal 1 vez. Então, 4 vezes parlamentar no todo, sim, certo? Sim. Você notou que houve alguma irregularidade, faltou voto na sua apuração? Você achou que nesse momento que você foi eleita, junto também com outros parlamentares, você achou que houve irregularidade na contagem dos votos? Quando você, sim, eu posso falar você, que a gente está conversando direto aqui, você se sentiu lesada ou não? Ou você sentiu que havia alguma irregularidade na urna eletrônica? Vamos ser bem específicos. Durante o processo eleitoral de 2014, por exemplo, que nós estivemos presentes e juntos com o candidato Aécio Neves naquele momento, aquela ocasião onde o sistema eleitoral parou por muitas horas e quando voltou no Nordeste, de repente, o Aécio Neves, inclusive, estava já contando com a vitória e, de repente, a Dilma tem uma virada muito rápida e, assim, com uma diferença de votos muito pouco. Aquilo ali realmente chamou a atenção de quem estava participando de todo aquele processo eleitoral. Então, foi uma das ocasiões que realmente saltou aos olhos de todos os brasileiros o sistema parar por tanto tempo. Então, mas naquele momento... Da mesma forma, deixa eu falar. Em 2018, um outro caso que chamou a atenção foi o fato de, primeiro, o ministro Roberto Barroso ter centralizado todas as informações de TREs no TSE para depois divulgar os resultados eleitorais, e acontece um apagão dentro do processo eleitoral mais importante do país, que era para escolher o presidente da República. E fica por horas um apagão, sendo que nós tivemos servidores internacionais contratados, nuvens, e não deu certo, porque teve um problema que, no nosso entender, né, de partidos e fiscais naturais de todo esse processo eleitoral, não pode acontecer. E aconteceu. Então, assim, nas 2 últimas eleições que não teve incidente, para vocês que, né, acham que não teve incidente, porque para nós eleitores e para nós candidatos e dirigentes partidários, esse tipo de incidente não pode acontecer. Fora isso, existem incidentes dentro das próprias zonas eleitorais, tá? Existem milhares de casos que a pessoa vai votar e já votaram por ela. Só isso aí, dependendo do número de casos que aconteceu, já era o suficiente para ensejar um cancelamento de determinados pleitos eleitorais. Só que isso não acontece. Você pode entrar com o recurso que o senhor quiser, a hora que o senhor quiser. Só que os TREs e os TSEs simplesmente ignoram seus recursos. Portanto, não se tem, na verdade, um pleito, uma democracia, porque eles decidem, eles regulamentam, eles dão as regras. E uma outra reclamação que nós temos enquanto partido, tá? As auditorias que aconteceram, inclusive com a participação do PTB, de outros partidos, da OAB, de todo mundo, de técnicos, da Polícia Federal, ela aconteceu até o período da apuração. Após a apuração, não teve auditoria. E até hoje, os técnicos não entenderam por que o mais importante era a apuração dos votos, não era para a gente ver se a urna era, se você tinha como hackear a urna ou não. A gente queria participar da apuração. E justamente essa fase nós não tivemos acesso. Quero fazer uma ponderação que a senhora tocou no assunto. A senhora tocou no nome de Aécio Neves, um político bastante conhecido em Minas Gerais, não tão conhecido assim ultimamente, porque teve esse envolvimento com o PSDB, mas em 8 de julho de 2021, pré-candidata, ele deu uma declaração dizendo que não houve fraude nas eleições em 2014.
A senhora falou agora que ele deu uma declaração dizendo que ele questionou as urnas, mas ele deu uma declaração publicamente para toda a imprensa de que não houve fraude em 2014. Aí eu vou complementar essa pergunta para a senhora. De quem que a senhora não confia? A senhora não confia nas urnas ou a senhora não confia na justiça eleitoral? Bom, não tem essa questão de eu confiar em um ou desconfiar do outro. Na verdade, o que nós temos interesse de saber é se nós podemos confiar neste processo eleitoral, nesse sistema eleitoral da urna eletrônica que não é plenamente auditável, porque, primeiro, nós não temos acesso por exemplo, um voto impresso que foi um pleito dos parlamentares que, da época que eu fui deputada federal, inclusive, nós votamos pelo voto impresso. E o que aconteceu na eleição? O TSE disse que não tinha dinheiro para botar as urnas com voto impresso e simplesmente não obedeceu a uma determinação que estava presente na legislação que foi aprovada pelo Congresso, pela Câmara, pelo Senado, na época que eu era deputada federal. Nessa legislação de agora, que eu não estava mais deputada, é que eles novamente votaram por isso e que não teve o voto impresso, entendeu? Aí é completamente diferente. Tá, mas eu vou colocar o professor na roda, mas ainda eu quero uma resposta um pouco mais firme por parte da senhora, que eu fiz a pergunta. A senhora não confia nas urnas ou na justiça eleitoral? Professor, o senhor tem uma pergunta para a candidata? Pode fazer. Candidata, se for confirmada nessa candidatura ao Senado, vai ser um pleito bem interessante, né? O favorito até então nas pesquisas já era o José Luiz da Atena, né? Apresentador de televisão, ele estava como pré-candidato, mas acabou desistindo da candidatura. A senhora acredita que vai ser uma eleição muito disputada e é um cargo majoritário, embora seja um cargo legislativo, é um cargo majoritário. Esse ano está apenas disponível uma vaga, né, para o Senado, e São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, né? Então meio que baliza também as eleições federais, eleições em nível nacional. Eu queria que a senhora falasse um pouco dessa perspectiva para participar dessa eleição para um cargo tão importante quanto o Senado Federal. Então, sabe que eu estou achando, assim, numa primeira avaliação, tem eu de candidata, pré-candidata, né? Tem o Márcio França, que está realmente com uma candidatura mais sólida. Não sei se a Janaína Pascoal vai continuar candidata ao Senado. E eu não vejo nenhum outro nome, a não ser algum, talvez, candidato do PL, que pode ser o Marcos Pontes, que possa também vir candidato. Então, não estou vendo, assim, mesmo dentro de um cenário onde tenhamos apenas uma vaga em jogo, que tenhamos muitos candidatos. Claro que, da mesma forma que o Márcio tem uma carreira aqui em São Paulo, já é conhecido, eu também tenho um nome conhecido nacionalmente, tenho experiência para estar à frente do Senado representando São Paulo, representando os conservadores do Brasil, a direita do Brasil, e acho que vai ser uma boa disputa. Vai ser uma disputa sem muitos nomes, porém, nomes interessantes, sim, para o Senado. E obrigada pela pergunta. Pré-candidata, vou voltar a bater naquela mesma história. De quem que a senhora não confia? A urna eletrônica ou o TSE? Vou ser bem precisa na resposta, pensando em tudo o que o meu técnico falou para mim. É mais fácil ter falhas humanas do que ter a falha na máquina, mas não é impossível que haja por alguns pontos de vulnerabilidade. Esses pontos de vulnerabilidade é que são os focos da auditoria que nós faremos junto com os TREs e o TSE para ter certeza, tá, que as urnas são confiáveis e que o processo eleitoral realmente é válido e que bom que seja. Tomara que a gente esteja totalmente errado e que o TSE é completamente certo. Vou colocar lenha na fogueira nessa questão aqui agora. 73% dos brasileiros confiam nas urnas eletrônicas. A senhora acredita que o eleitorado da senhora desconfia da urna eletrônica, vai nessa mesma pegada, nessa mesma toada?
Eu acredito que as pessoas não tenham nenhuma informação técnica a esse respeito. Eu lido com isso há mais de 20 anos, eu participo de todas as eleições, eu vou para dentro dos TREs, eu fico do lado dos mesários, eu vou de urna em urna, eu vou de zona em zona, sessão em sessão, perturbando o juízo deles. Por quê? Porque eu quero que o processo tenha uma lisura, eu quero que dê certo, eu quero que a gente desconfie cada vez menos. E que bom, tomara que realmente ele seja tudo isso que estamos falando, entendeu? Mas nós estaremos ali em todos os pontos possíveis do país para apurar esse sistema eleitoral por urna eletrônica no Brasil. Mas a senhora não acredita que se houvesse tanta irregularidade assim, como tem sido questionada a urna eletrônica, os próprios mesários, as pessoas que trabalham de forma voluntária durante as eleições, não teriam feito uma denúncia, boletim de ocorrência, não teriam encaminhado toda essa denúncia de irregularidade para o TSE? Não seria uma bomba aqui no Brasil? Porque até hoje não chega esse tipo de denúncia para o TSE investigar. Não vejo uma pessoa, estou falando com toda a propriedade possível aqui, isso são dados oficiais, então, isso são dados checados, oficiais. Até hoje, não tem um mesário, uma pessoa que trabalha no TRE ou TSE, inclusive autoridades que foram fazer uma denúncia formal dizendo, olha, as urnas são violáveis, as urnas são questionáveis. Até hoje não chegou isso. E a pergunta que eu faço para a senhora é, por que bater nessa mesma tecla, não virar a folha, confiar na justiça eleitoral, que inclusive é uma justiça que é vista por todo mundo como forma segura? Se eu estiver mentindo, professor, o senhor pode até complementar o meu raciocínio. Quero só acrescentar também, pré-candidata, assim, em geral também nos pleitos existe um protocolo que os fiscais dos partidos, das coligações e agora das federações, nós vamos ter a realidade das federações partidárias, eles são liberados para entrarem nas sessões eleitorais e acompanharem. Então, por exemplo, no colégio que eu trabalho durante as eleições, já há alguns pleitos, sempre tem esse espaço, há a impressão do boletim de urna, há a zerésima, né, no início do processo eleitoral, então todo mundo recebe, todo mundo leva, observa as movimentações, por exemplo, o uso de celular, a questão de você levar a câmera para dentro da cabine, levar uma criança, então todos esses processos são observados e, de fato, tudo que a gente detecta é minoritário, são casos muito, muito específicos. Uma sessão eleitoral que tenha faltado energia elétrica, a bateria não deu conta, mas, de fato, a gente não tem nada muito efetivo em relação a isso nesses anos todos. Como disse o Maicon, por que o PTB, por que alguns núcleos políticos, efetivamente, insistem nessa perspectiva? Porque nós percebemos que os partidos... Candidato, pré-candidato, claro, agora são 10 horas e 29 minutos. Pode prosseguir, por gentileza. Porque nós percebemos, durante todas as nossas auditorias, todas essas tentativas de elucidar esse processo, esse sistema eleitoral, que existem gaps, existem falhas, existem vulnerabilidades que precisam ser apuradas, sim. E essas vulnerabilidades, como, por exemplo, essas 500 mil urnas, a questão da não presença dos partidos naquela sala de apuração dos votos, que não pode mais acontecer sem a presença dos partidos. É impossível que a gente não entre lá dentro, tá? Para ver, para testemunhar esse resultado eleitoral, para estar próximo dos presidentes de sessão, dos juízes eleitorais durante o processo e a apuração, mas lá dentro para ver quais são as urnas que eles vão impugnar. Eu quero ter acesso às atas dessas urnas, por que elas estão sendo impugnadas, e a gente vai tomar conta disso. Eu acho que... eu aqui não entendo, na verdade, o que tem de tão absurdo em que... por que nós, partidos, não podemos questionar isso e por que nós somos considerados errados por fazer isso, se é o nosso papel natural, fiscalizar o sistema eleitoral. Tá certo. Então a gente vai passar para o outro assunto. A partir de agora, nós estamos conversando com a Cristiane Brasil. Ela é pré-candidata ao Senado Federal nessas eleições em 2022. Pelo partido do pai dela, que hoje tem é presidente de honra do PTB, perdão. Confunde PTB com o Ciro. Perdão, porque existe muitas siglas, a gente acaba se confundindo, eu peço até perdão à senhora. Mas vamos falar também hoje, agora, com ela, repercutir também junto com o professor sobre o Supremo Tribunal Federal.
A gente sabe que existem muitas decisões que estão influindo agora diretamente na sociedade, está acirrando o meio político, alguns políticos são contra, outros são a favor dessas decisões que são proferidas pelos magistrados, e a gente vai falar um pouco mais disso a partir de agora, porque agora são 10 horas e 31 minutos. Pré-candidata ao Senado Federal, Cristiane Brasil, conversando aqui agora com a gente, dando a explicação dela. Ela acabou de dar a explicação com relação às urnas eletrônicas. Confiável ou não confiável? Ela acha que não é confiável. Agora a gente passa para um outro tema bastante polêmico, que é o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que a senhora é extremamente crítica do STF, junto com o pai da senhora. Por que tanta crítica? As decisões proferidas pelos magistrados não são decisões sérias ou são decisões arbitrárias? Como que a senhora enxerga tudo isso? Bom, primeiro de tudo, não farei críticas à instituição Supremo Tribunal Federal, mas farei críticas às posições de determinados ministros que hoje compõem a turma dos 11 ministros que está à frente da Corte Suprema do Brasil, tá? Então, se nós temos críticas à atuação de determinados ministros que não condizem com o que nós entendemos que seja a garantia da nossa Constituição, como, por exemplo, a prisão do meu pai, Roberto Jefferson, tá? Preso por um crime que não existe, que é o crime de opinião. Está há quase um ano, aos 69 anos de idade, preso em casa, tá, com uma tornozeleira eletrônica, impedido de falar o que pensa por ter falado a verdade sobre determinados ministros que não se sentiram à vontade de estar ouvindo em todos os meios de comunicação a opinião do meu pai sobre a sua conduta. Então, assim, esse tipo de prisão, inclusive teve mais uma pessoa que se manifestou contra o Supremo e que hoje foi presa, no nosso entender, são posições ditatoriais de uma corte que deveria prezar, primeiro, pelo contraditório, por ouvir críticas também. Inclusive, vamos falar diretamente do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, durante uma votação, que eu não me lembro qual foi, ele mesmo foi dizer que políticos que não gostam de crítica, que não sejam políticos. Ministros também que não gostam de crítica, que não sejam ministros também, entendeu? Todo mundo tem direito de falar o que pensa. Agora, não gostou, processa ele na pessoa física, como o Alexandre de Moraes fez, inclusive ganhou a causa, ok, meu pai, eu não sei se pagou, não sei se não pagou o processo dele ainda, não sei como é que tá isso, mas se fazer valer o seu cargo de ministro do Supremo para calar as críticas contra si, não é um comportamento democrático. Professor, alguma pergunta para a pré-candidata ao Senado Federal? Eu queria, são duas em uma, que eu acredito que a pré-candidata vai responder como tem feito com todas as outras. Primeiro, essa questão. A senhora fez uma referência a membros específicos da CURC, né? Então, há a questão referente à prisão do deputado Roberto Jefferson, né, seu pai, né, liderança política que é assim, quando a gente pensa em PTB, automaticamente nós associamos a figura dele, né? Temos todo esse questionamento a determinados ministros, em especial ao ministro Alexandre de Moraes e ao Luiz Roberto Barroso, por parte do presidente Bolsonaro, né, que tem aí o apoio do PTB. E a minha pergunta, primeira, e depois eu posso fazer a outra, é em relação a esse sistema de check and balances, né, esses freios e contrapesos que existem entre os poderes e entre os entes políticos. Até que ponto esse constante conflito com membros do Supremo Tribunal Federal é interessante para o debate democrático, no sentido de que, né, as instituições elas precisam cumprir de fato as suas funções, né? Nós temos os nossos poderes da República autônomos, mas o país tem a soberania como um todo. Os poderes têm sua autonomia, mas têm os seus limites também. Como é que a senhora avalia legislativo, executivo, judiciário, entrando eventualmente em conflito a partir dos seus integrantes? Nossa, tem muita coisa que eu gostaria de falar a esse respeito, mas vou tentar resumir o máximo. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal dar decisões políticas sobre questões políticas, como ele vem fazendo constantemente, desde que houve, por parte do nosso Congresso, uma autorização para que
sentenças, para que projetos de lei, leis aprovadas pelo Congresso e medidas provisórias aprovadas pelo governo federal e lançadas pelo governo federal fossem questionadas por partidos no Supremo Tribunal Federal. A partir deste momento crítico, sofrível, o Supremo passou a ser a garantia, o garantista da constitucionalidade das decisões, tanto do Legislativo quanto do Executivo, o que é um absurdo, um erro absurdo. Por quê? Para que serve, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado, que checam toda a questão da constitucionalidade dos projetos de lei e que tem uma discussão plena ali nas comissões, se não serve para nada, porque se a lei sendo aprovada, os partidos de oposição questionam ininterruptamente essas leis ao Supremo Tribunal Federal, dando ao Supremo um poder que não lhes cabe, que é tomar decisões políticas no lugar tanto do poder legislativo quanto do poder executivo, como tem acontecido. Hoje em dia, o Supremo se mete em tudo, até no nome de telefones celulares. Mas a senhora não acredita que quando a senhora fala do Supremo Tribunal Federal, a senhora acabou citando Alexandre de Moraes, a gente entende, é o pai da senhora que foi preso? Não é só meu pai, não. É o Daniel Silveira, são jornalistas, são ativistas. Engraçado que todos de direita. Então, mas o que para a senhora é liberdade de expressão e o que é ataque à democracia? Liberdade de expressão é você poder falar tudo aquilo que você pensa. Mas agredindo? Agredindo. Pode ser? Isso é liberdade de expressão. Isso é legítimo? Claro que é legítimo. E a pessoa que se sentiu agredida, tá? Eu não gostei de uma coisa que você falou sobre mim, tá? Se eu estou me sentindo agredida, eu que vá buscar o judiciário para que a minha honra, a minha imagem seja reparada. Sim. Isso é uma questão personalíssima. Em que momento, por exemplo, o meu pai chegou a dizer ou fez um ataque à democracia? Não vejo nenhuma das palavras, nenhuma das atitudes dele se concretizou. Não houve ataque. Se você disser que ele se excedeu naquilo que ele falou, eu até posso concordar que você tem o direito de pensar assim, dessa forma. Mas se você disser que meu pai atacou as instituições, que foi lá no Supremo, que de fato agiu contra a instituição... Na verdade, não sou eu ou ninguém. Quem disse é o Supremo Tribunal Federal. Sim. Vamos deixar isso muito claro aqui. Claro. Agora, eu fiz a pergunta para a senhora dizendo: liberdade de expressão dá o direito de falar o que quer para agredir a outra pessoa? Você tem o direito de falar o que quer, sim. E se você agrediu a outra pessoa e a pessoa se sentiu agredida, eu acho interessante isso. O Bolsonaro, ele é agredido todos os dias, o tempo todo, presidente. Inclusive, gravam-se vídeos chutando a cara dele como bola. Recentemente, encenaram a morte dele num vídeo caindo da motociata. E nisso o Supremo não se mete. Não é um ataque à democracia, não é um frontal desrespeito à figura do chefe do executivo, não se fala nada. Mas a partir do momento em que se fala que a esposa do Alexandre de Moraes, a dona Vivi, é advogada e advoga para membros de uma organização criminosa, isso vira um ataque à democracia? Então, quando eu faço uma pergunta dessa para a senhora ou para qualquer outro parlamentar, eu posso fazer também essa mesma pergunta para uma pessoa na rua. Se eu, nesse momento, estou dando um exemplo, deixando isso muito claro. Se eu, nesse momento, uso expressões de baixo calão, colocando o que eu penso da senhora, não é uma ofensa? E quando eu incito a violência, a criminalidade, dizendo: olha, eu vou te pegar e vou fazer isso. Isso não é incitar a violência? A senhora não se sente ofendida? Agora, quando um político usa o cargo público, né, eu penso, isso aqui é um pensamento meu, pessoal, e eu acho que vai de encontro também com a sociedade, até de encontro com a senhora. Porque a pessoa que está num cargo público, um político que está num cargo público, ele tem que dosar as palavras. É uma pessoa entendida de lei, é uma pessoa que entende e que tem que ter o respeito ao próximo.
Tem que haver discordância, mas dentro de um equilíbrio. A partir do momento que você agride e você incita a violência, você já perde a sua razão. Isso é de praxe. Isso é questão de berço de educação e também de caráter e de ética. Eu penso assim. Agora, quando um político usa o cargo público dele, o foro privilegiado dele para atacar alguma instituição ou atacar algum político, ele não está praticando um crime, na opinião da senhora? Não, agora eu vou falar especificamente das palavras do Daniel Silveira, que ensejaram o absurdo do flagrante eterno, né, que foi usado como motivação para o Alexandre de Moraes prendê-lo por quase 1 ano, 6 meses, se eu não me engano, que ele falou que deveria colocar o Alexandre de Moraes num saquinho de gato e bater nele. Se eu não me engano, foi uma coisa parecida com isso. Quando nós colocamos na Constituição, os constituintes colocaram na Constituição, depois teve uma emenda constitucional que, para não ter dúvidas, disse que quaisquer palavras e quaisquer palavras e atos usados pelos parlamentares são protegidos pela imunidade parlamentar. Se o Alexandre de Moraes, na pessoa física, se sentiu ameaçado ou agredido, cabe a ele entrar com um processo contra o Daniel Silveira. Mas como parlamentar, o Daniel Silveira, eu não estou concordando com o Daniel Silveira, vamos deixar claro isso aqui. Não estou te dizendo o que eu gostaria de fazer com o Alexandre de Moraes também. Não vou falar. Inclusive, eu estou falando aqui, sendo muito precisa, que eu não estou atacando pessoas, estou falando das atitudes que eu sou contrária, tá? O Daniel tem todo o direito de falar. Não estou dando meu juízo de valor sobre o que o Daniel disse, mas que ele tem todo o direito de falar, ele tem. E é garantido na Constituição brasileira. Pré-candidata, eu vou fazer uma pergunta que, claro, a senhora está pleiteando um cargo de tamanha importância para a sociedade, que é o Senado Federal. Qual que é a proposta de campanha como senadora e o que a senhora tenta viabilizar para o povo brasileiro de coisas boas que eu estou dizendo para o seu João, para a dona Maria, que está assistindo a senhora agora? Qual que é a proposta que a senhora tem para o estado de São Paulo, para o Brasil, já que a senhora vai ser uma senadora, pode ser uma senadora federal? Dentre as funções do senador, né, está proteger os interesses do estado que o senador foi eleito. Também tem a fiscalização do próprio Supremo Tribunal, das atitudes e ações do próprio Supremo Tribunal Federal. Cabe ao Senado fazer esse tipo de fiscalização da conduta, das votações e etc., né? Então, já vejo só por aí que a importância da eleição de um senador que possa estar questionando decisões que não são nem democráticas e que não são da alçada do próprio judiciário, representado ali, no caso, o Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Suprema Brasileira, já é um grande motivo para que, caso o povo de São Paulo me escolha, eu esteja lá. Com certeza, não vou permitir que a voz da população conservadora, de direita, que crê nas mesmas coisas que eu, que valoriza a família, que valoriza essa questão da fé, de você poder falar livremente da sua fé sem ser questionado por isso, que hoje em dia a gente inclusive tem um probleminha que eu não sei se você sabe. Tenta impulsionar uma postagem sua falando que você é cristão. Hoje em dia tem preconceito com cristão, é uma coisa assim absurda. Então, a cristofobia está acontecendo no Brasil. Da mesma forma, pautas que são progressistas, como a autorização para que as mulheres façam aborto, seja em que fase da gestação elas estejam, que não esteja dentro das atuais propostas que já estão contempladas na Constituição, jamais o PTB não vai permitir que isso se dê. E eu, representando o PTB, estarei sim lutando para que a vida de todas as crianças no ventre de suas mães estejam protegidas, sim. Inclusive, eu trouxe até, para vocês verem, uma coisa que eu acho importante, nosso estatuto do PTB. Não vou ler o estatuto aqui para vocês, mas o PTB fez uma modificação que eu acho que é muito importante
Os partidos e os políticos muitas vezes são questionados por não seguirem o seu estatuto, por não seguirem o que o partido determina como princípios e valores, tá? E dessa vez, a grande modificação que foi iniciada pela presidência do meu pai e que colocou o partido nesse caminho de conservador, partido de direita, elas são obrigatórias para todos, mandatórias para todos os nossos candidatos e todos os nossos políticos. Por isso que nós elegemos 14 deputados federais e desses 14 ficamos com 4. E não quisemos mesmo dar legenda àqueles outros que se comportam do jeito que querem, votando o que querem, sem ouvir os princípios e valores do partido. Então estamos atendendo também a uma demanda da população que quer saber como o seu eleito se comportará no Congresso. E é assim que eu vou me comportar, fazendo a vontade do povo que me elegeu. Professor Rodolfo, pode fazer a pergunta para a pré-candidata. Pré-candidata, mais uma curiosidade mesmo sobre a sua trajetória política, né? O seu berço político é o Rio de Janeiro, né? Cidade de Petrópolis onde a senhora nasceu, exerceu 3 vezes o cargo de vereadora. No Rio. E também 5? No Rio. Não foi Rio, Petrópolis, isso. não. Foi no Rio. Não, sim. Petrópolis foi onde a senhora nasceu, não é isso? Isso. Perfeito. Na capital, no Rio de Janeiro, e depois foi deputada federal, tentou se eleger em 2018, mas não obteve êxito. Desde 2021, a senhora está morando em São Paulo e vai tentar o cargo pela cidade de São Paulo, pelo estado de São Paulo. Tivemos alguns casos rumorosos, né, recentemente, com o casal Sérgio e Rosângela Moro, né? Rosângela Moro é pré-candidata a deputada federal. O Sérgio Moro teve a sua possibilidade de candidatura pelo estado de São Paulo, inclusive ele seria possivelmente candidato ao Senado ou ao deputado federal negado, e ele vai concorrer pelo estado do Paraná. O motivo, ou os motivos que a levaram a trocar o seu domicílio eleitoral do Rio de Janeiro por São Paulo, e como é que a senhora avalia esse tipo de movimento, como, por exemplo, envolvendo o casal Sérgio e Rosângela Moro? Bom, eu vou começar do final. O Sérgio e a Rosângela não moravam em São Paulo. Eles queriam concorrer por São Paulo. Não conseguiram comprovar que moravam em São Paulo, porque não moravam em São Paulo. Então, tiveram seu registro negado. Mas no meu caso, eu moro em São Paulo desde o início do ano passado. E, na verdade, vim para fazer mestrado na PUC em processo penal, e vim para estudar cinema, e vim para ajudar o partido em São Paulo, que passava por uma reestruturação, precisava de gente com mais experiência aqui. E eu vim ajudar o partido, vim ajudar o nosso presidente, o Facuri, e estou ajudando até hoje. Por isso que eu sou, inclusive, a secretária-geral do partido. E nessa pré-candidatura, nesse processo eleitoral, o partido me convidou para ser pré-candidato ao Senado por entender que meu nome é um nome nacional. Eu sou filha do nosso presidente de honra, Roberto Jefferson, tenho a mesma garra que ele, a mesma coragem que ele, e serei a voz dele enquanto ele não puder falar, até que não só ele, mas todos os presos políticos, que são presos políticos dentro de um processo democrático, sejam liberados. Então, e São Paulo tem uma característica muito interessante. É um estado de imigrantes. Muitas pessoas vêm de todas as partes do país morar em São Paulo para trabalhar. E comigo também não foi diferente. Eu me apaixonei por São Paulo, eu adoro São Paulo, tá? E estou muito feliz de morar aqui porque eu gosto de trabalho, eu gosto muito de trabalhar. Então, assim, vir por São Paulo só me honra e me deixa muito feliz, e espero que, se for da vontade do povo de São Paulo, eu seja escolhida a senadora deles quando eu for candidata de verdade. Cristiane Brasil, quais as deficiências do estado de São Paulo e como melhorar o estado de São Paulo a partir do próximo ano, 2023? Bom, eu acredito que a questão da segurança... São Paulo tem praticamente problemas que o Brasil inteiro tem. Segurança pública é um problema sério em São Paulo, apesar de ser muito menor e com menos visibilidade, diria assim, do que no Rio de Janeiro. E nós podemos ajudar o governo, o próximo governo, claro, a mudar suas diretrizes com relação à segurança pública. Eu acho importante nós combatermos o tráfico internacional, o crime organizado, retirarmos áreas conflagradas pelo crime para que as pessoas possam ter liberdade de escolha, liberdade de ir e vir, que acontece também aqui em São Paulo. Percebo que a questão da infraestrutura de transporte aqui, apesar de ser muito melhor do que muitos outros estados, também
porque São Paulo cresce muito depressa, não dá vazão a transportar todas as pessoas de forma confortável como deveria acontecer. Então, problemas de infraestrutura aqui também é um problema que a gente pode estar ajudando. Tem também o problema das cracolândias, que é um problema muito difícil de se resolver, mas que tem que ser enfrentado para que as pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade tenham um atendimento melhor do governo do estado. E a geração de emprego e renda, claro, entendeu? E, enfim, uma série de problemas. A pré-candidata ao Senado Federal, Cristiane Brasil. O Senado pode ajudar e muito com relação a emprego, a infraestrutura e, claro, também um ponto principal que o paulistano sempre questiona. E a Cracolândia? Ela tem ou não solução? É difícil você tirar as pessoas que estão naquela situação de vulnerabilidade social e de saúde da sua situação de vício que elas estão. Mas não é impossível. E se nós fizermos um trabalho forte, e eu estou vendo que o Tarcísio falou várias coisas, inclusive, que eu concordo com ele, nós teremos um bom resultado. Não é fácil, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Tem que ser tentado de qualquer maneira. Não pode, nem é bom para quem está na Cracolândia, nem é bom para a sociedade que não quer esse tipo de problema dentro do seu estado, dentro do seu município. É normal. A senhora acredita que nesse momento não é legenda, se a senhora for eleita senadora da República, não é questão de legenda, é questão de unir forças para tentar resolver o problema de uma sociedade? Por exemplo, a gente vê esse problema da Cracolândia, que sempre é questionado, é uma praça de venda de drogas à luz do dia. É o momento mesmo de unir forças com vários setores políticos, todas as legendas em prol de um objetivo comum? Sim, eu sou sempre favorável a somarmos forças para ajudarmos a sociedade, ajudarmos o Brasil a ser um país mais justo para todos os brasileiros e que dê amparo a populações vulneráveis, que eu acho que a gente tem que pensar tanto nos deficientes, quanto as pessoas com vício, quanto nos idosos, nas crianças, enfim, nas pessoas que têm doenças raras, que são populações que precisam muito da nossa ajuda, do cuidado e da união de forças, tanto da sociedade, quanto dos partidos, quanto dos governos, para se resolver esse problema. Sozinho ninguém vai dar jeito nisso, mas juntos, e eu sempre trabalhei assim, tá? Já fui política, enfim, já fui uma grande articuladora ali no Congresso Nacional e entendo que temos que conversar. Conversando a gente consegue caminhar. Professor Rodolfo, agora o assunto é polarização e a pergunta é do senhor para a pré-candidata ao Senado Federal, Cristiane Brasil. Temos um cenário bem consolidado. As pesquisas de intenção de voto indicam aí uma eleição em que você tem o ex-presidente Lula como candidato, como favorito, né? As intenções de voto, as pesquisas indicam isso, e o presidente Bolsonaro está na segunda posição. Então temos este cenário. Obviamente o PTB, o seu partido, a senhora e vários outros aliados estão defendendo, apoiando a candidatura do presidente Bolsonaro à reeleição. Eu pergunto para a senhora, como é que a senhora avalia esse grau de acirramento no contexto da violência política, no contexto das redes sociais, que estão cada vez mais tóxicas, talvez, né? Uma relação muito, muito acirrada. Então, como é que a senhora avalia esse grau, né, de polarização no campo da violência política? Como é que isso pode enodoar o processo eleitoral, né, complicar o processo eleitoral e complicar também o próprio sentimento de democracia, que é tão importante, que a gente, em geral, celebra quando vai participar das eleições. Inclusive, eu, pessoalmente, gosto muito desse movimento eleitoral. Como é que a senhora avalia esta chaga aí da violência política como um ator relevante dentro desse processo, infelizmente? Vamos lá. O meu entendimento é que, apesar de estarmos vivendo realmente um momento de polarização, onde existem ataques, digamos, xingamentos, até agressões por parte de militantes, ativistas, bolsonaristas e pessoas de esquerda, isso são casos isolados. Eu não vejo assim isso contaminando todo o processo, não.
E outra, se a gente parar para pensar, não é só o Brasil que passa por esse processo de polarização. A polarização de direita e esquerda, ela é uma tendência mundial. E é normal que aconteça isso. Em determinadas fases da história, os países, a política internacional, ela se polariza entre direita e esquerda e em outros eles ficam, o centro fica mais importante. Então, as forças políticas se concentram mais nos partidos de centro, nas discussões de centro, como já estava no passado. Eu acho que isso tudo faz parte da política. Nós temos aí uma situação muito peculiar, onde a América Latina toda passa por um novo processo de aproximação com a esquerda, governo de esquerda tomando aí a América Latina e tal. E o Brasil é um país que interessa a grandes potências internacionais que são alinhadas à esquerda, como também interessa a outras. Tem os interesses dos europeus no Brasil, tem os interesses da China, tem os interesses da Rússia no Brasil, enfim. Então, nós somos um país que tem dimensões continentais e cuja pujança econômica, característica econômica, realmente atrai o fato de sermos o celeiro do mundo e tal, atrai os olhares. Temos a Amazônia cheia de minérios, enfim, de riquezas aí, discutida internacionalmente. Isso acaba fazendo com que essas discussões ganhem contornos maiores, mas faz parte da política. Nós estamos conversando agora com a pré-candidata ao Senado Federal, Cristiane Brasil. Agora são 11 horas e 1 minuto. Pré-candidata, a gente vai ficar na câmera aberta agora porque a gente faz sempre um ping-pong com os convidados que recebemos aqui. A gente agradece demais a sua participação, pelas suas explicações. E a gente vai fazer um ping-pong bem rápido. É pergunta assim, ó. Vou pensar se eu vou responder rápido. Saúde, você diz minhas propostas para saúde, assim? Coisa rápida, o que vem, quando eu falo saúde, o que vem na cabeça? Coisa rápida, valendo agora, tá saúde. Bem, saúde, o que vem na minha cabeça são realmente as filas, a falta de respeito nas instituições públicas, nos hospitais públicos, falta de insumos e que a gente tem que ajudar, sim, ao governo estadual, no caso, a resolver, trazer mais recursos para o estado de São Paulo. Educação. Educação tem que ser para todos e de forma muito inclusiva. Eu aposto também na educação online, gratuita para todo mundo que quiser aprender. E também aposto que os municípios têm que investir na capacitação dos seus profissionais e tem que haver um maior investimento nas primeiros anos de vida de estudo dos pequenos brasileiros. O tempo está acabando, hein? Vamos lá. Estudantes. Estudantes são o futuro do nosso país. A gente tem que dar a eles a oportunidade de uma formação competitiva para que eles tenham chance no mercado de trabalho. Mulher. Mulheres precisam de ajuda e precisam de apoio para poderem dar conta de suas tarefas domésticas e também de suas tarefas de trabalho. Então, temos que combater a violência doméstica. Salário mínimo. Salário mínimo é uma referência hoje. Acho que as pessoas têm que buscar sempre mais do que um salário mínimo e que consigam empreender e ganhar dinheiro. Fome. Fome é um problema sério que atinge milhões de brasileiros e que nós temos que trabalhar para diminuir o número de pessoas nessa situação de miséria. E o último, projeto do futuro? O projeto do futuro realmente é pensar numa sociedade mais inclusiva que possa dar condições de trabalho e de autorrealização para todos os brasileiros. Headline News, agora 11 horas e 3 minutos. A gente conversa agora com a pré-candidata ao Senado Federal pelo PTB, vai tentar esse pleito de tamanha importância nessas eleições em 2022. Estamos discutindo vários temas importantes aqui, junto com o professor Rodolfo Marques. Professor, as suas considerações finais? Agradecer aí a disponibilidade da pré-candidata, né? Eu acho que é importante e a Jovem Pan vem fazendo esse trabalho de trazer vários matizes, vários grupos políticos, né? O PTB é uma agremiação importante, ela fez uma referência, né, não me confunda com o PDT do Ciro Gomes, né? Nós tivemos essa discussão na reforma partidária dos anos 80, né? A divisão do trabalhismo em PTB e PDT, então
todos os atores políticos relevantes aqui no Headline News e também na programação da Jovem Pan. Então, é importante esse tipo de debate, e a gente poder debater democraticamente é um avanço dentro da nossa sociedade. Então, eu agradeço a oportunidade. O professor Rodolfo Marques vai permanecer com a gente aqui no Headline News, agora na câmera aberta. Eu quero agradecer a participação da senhora. Muito obrigado pela participação, pelas explicações. Desejo boa sorte desse pleito das eleições em 2022 e que, se a senhora for eleita, possa trazer benefícios para a população. Muito obrigada, Michael. Muito obrigada, professor Rodolfo, e a todos vocês que estão prestigiando a Jovem Pan, que para mim é a nossa melhor emissora de televisão.